Olá, irmãos. Vou pedir o Lucas para ler duas passagens. Lê a primeira aí, Lucas, por favor. Portanto, nisso consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Ele acabou de ler, só um minutinho. Pode abrir lá para deixar já no outro. Eu pedi para ele ler agora, ele acabou de ler primeira carta de João 5, versículo 3. O mais importante ali, quando João está ensinando, essa primeira carta de João, irmãos, ela foi escrita entre o ano de 80 ou 95. Ou seja, no finalzinho do primeiro século. Ou seja, 20 séculos para trás. O que estava acontecendo na época? O segundo filho de Vespasiano estava matando pra caramba os crentes. Matando como? Empalando, cortando as peles deles em vida, crucificando, em X, crucificando assim, enchendo o Coliseu, porque o Coliseu nessa época já estava quase pronto, se eu não me engano, porque Vespasiano começou a fazer o Coliseu, primeiro filho, deu prosseguimento, depois o segundo. Por que isso é importante? Porque ele já está bem mais velho, ele morreu de velhice, foi um dos pouquíssimos apóstolos que não foi decapitado, crucificado, e ele tem um amor muito paternal. Agora, olha bem o finalzinho. Essa versão diz não penosos. Os ensinos do Senhor não são penosos. Na NVI, se eu não me engano, se é na NVI, diz pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. Espera aí, para quem que ele está falando isso? Para pessoas que estão morrendo crucificadas? Para pessoas que estão morrendo com as suas famílias sendo comidas por animais, leões, animais selvagens? Ele está falando para pessoas que vão morrer empaladas? Ele está falando para pessoas que vão ser queimadas? De 64 a 68, Nero colocava homens em postes amarrados, cheio de querosene, um líquido inflamável, e tacava fogo. Irmãos, qual é o ensinamento para nós? As nossas dificuldades do dia a dia, os mandamentos do Senhor não são pesados. Portanto, os irmãos que vocês conhecem, ou se você estiver com algum conflito, se você está achando que a Bíblia está te ensinando alguma coisa muito pesada, não é o Senhor. Compreendem isso? As sãs doutrinas, vocês se assentam nela. Nós temos responsabilidade. E vamos sempre, mas sempre com refrigério. Ah, eu vou morrer amanhã. E daí, meu irmão? E daí, minha irmã? O nosso mundo eterno é o céu. A nossa pátria de além. E isso nos dá segurança. Mas nos dá responsabilidade. Porque ele vai falar que os ensinamentos é com amor. O que ele diz no início do versículo 3? 3. Portanto, nisso consiste o amor a Deus. O que é nisso consiste o amor a Deus? Lê o versículo anterior, o 2. Desta maneira, sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos os mandamentos. Olha o importante do contexto. Lê o primeiro agora. Olha o primeiro versículo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Irmãos, João está combatendo uma raça de seita maledita, ou maledeta, né, como o pessoal falava. Acho que teve alguma novela que falava isso, né? Que ficou muito famoso. Maledetta! Um termo, acho que italiano. Irmãos, ele está combatendo muito o gnosticismo. Porque eu quero que os irmãos gravem bem. O corpo é mau. A filosofia comprovava isso. O corpo é mau. Se Jesus era bom, perfeito,
eles estavam implantando na cabeça dos mais fracos que Jesus não podia ter vindo em carne. Para nós hoje é fácil acreditar, mas para a época não. Então, olha o conjunto todo de ensino. Aqueles que creem que Cristo veio em carne e osso, irmãos. Por isso que João vai dizer, lá no livro de João, que ele vai ler daqui a pouco. Essa é a primeira carta de João. O livro, quando ele começa a dizendo, e o verbo e o logos, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está combatendo o tempo inteiro o gnosticismo. Qual é a segurança que você tem? O meu Senhor Jesus veio 100% homem, porque nós já pregamos sobre como que o pecado entrou no mundo. Eu mandei todos os áudios para os irmãos. Eu expliquei sobre como o pecado entrou no mundo, as consequências dele, a depravação total que aconteceu porque o homem foge da presença de Deus, o amor infinito de Deus de expulsar o homem do paraíso. Lembram disso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Não, mas eu não falei isso não. Não, falando assim, daqui. Ah, sim. E aí explicando. Não, mas isso é por quê? Hã? Você tá falando... É o mesmo que falou. Ah, sim. Mesmo combate. Ah, sim. Então, esse versículo que está falando de João 3,16, aquele que o Martim Lutero disse que é a Bíblia em miniatura. Quando ele fala o mundo, a gente vai percebendo, e depois nos outros versículos, que é o mundo, são os escolhidos. Não é o mundo que todos que estão no mundo, não. É muito interessante quando a gente vai lendo todo o contexto, porque tem muito arminiano que usa esse texto para dizer que Deus amou o mundo discriminadamente. E não é assim que funciona. Então a gente veio nessa pegada. Agora, todos os ensinamentos, quando você crê que Jesus veio em carne e osso, 100% homem, que ressuscitou vencendo a morte, que ele foi o homem, porque o pecado entrou através de um homem e saiu através de um homem puro, isso não pesa. Isso nos dá segurança. Por isso nós sabemos que a salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre? Salvo para sempre. É um lado da moeda. Porque aqueles que ficam falando, uma vez salvo, salvo para sempre, ó, que se dane os outros, eu não vou pregar. Ah, quem disse que ele é crente? Quem disse que ele é filho? Irmãos, Hebreus fala muito sobre a salvação, a perda da salvação no intelecto. O meu pai morreu com 78 anos e a minha mãe com 67, 25 dias de diferença um do outro. A minha mãe eu tenho maior tranquilidade, eu sei que ela está no céu. Por quê? Pela mudança de vida, pelos seus frutos. E o papai? Papai não, papai eu não sei. Eu não posso afirmar que ele não está salvo. Mas eu sentei inúmeras vezes com ele e falei, pai, Jesus é o Salvador. Ele falou, eu sei. O senhor crê que Jesus é o Salvador? Creio. Ele sabia que Deus criou o mundo, que Deus era o Salvador, mas ele não mudou de vida. Ou seja, a salvação dele estava no intelecto. Vocês conseguem compreender a diferença do meu pai e da minha mãe? Minha mãe era uma cristã com mudança de vida. Meu pai acreditava que o Senhor Jesus era Deus aqui, não aqui. Porque não houve mudança de vida. Ah, Vitor, mas se seu pai vai para a perdição eterna, eu não posso fazer nada, irmãos. Cada um assume seus riscos. Eu não posso mudar as pessoas. E isso me dá a responsabilidade de ter falado com ele várias vezes e de falar com as pessoas. Eu não me canso de falar, mas me dá tranquilidade de saber que se ela recebeu o Senhor Jesus, é porque ela era dela. É simples assim. Agora, isso tem que me dar responsabilidade. Na verdade, isso me causa quase um terror no sentido de eu tenho que fazer. O quê? Falar. Mas isso me dá tranquilidade plena em falando de ter cumprido a minha tarefa. Esse equilíbrio que a Bíblia dá é que nos faz ter tranquilidade nas nossas emoções. Domínio próprio é fruto do Espírito. Você deve pedir mesmo. Leia João 5, 8, versículo 11. Eu preciso falar uma coisa para os irmãos também. Disse ela, ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus, nem eu te condeno. Podes ir?
e não peques mais. Nos dois vídeos, Heresia 1 e Heresia 2, eu falei sobre o pastor Ed Renekiewicz, dentre outras coisas. E a gente acabou de ver agora que os pesos, que os mandamentos, os ensinos da palavra de Deus não pesam. Se está te causando peso, tem alguma coisa errada, tem que ser investigada. O que Jesus acabou de fazer? Ele levanta, foi aquele episódio que a mulher foi pega em adultério. O que Jesus está fazendo é uma quebra de paradigma ali. Jesus está honrando aquela mulher. Jesus está mostrando o amor que para ele todos os homens e mulheres são iguais. Só que funcionalidades são diferentes. Olha bem, ele é persuadido, ele é tentado pelos fariseus que estavam em adultério com aquela mulher, dizendo, ela foi pega em adultério. Jesus não responde nada e começa a escrever. E depois fala, quem não tiver pecado hoje, o texto fala hoje, que manda pedra, mata mesmo. A partir do mais velho foi saindo. Jesus levanta e fala, cadê os homens que vão te matar? Ela, não, ninguém me matou não. Ela falou assim, nem eu vou te matar. Condenar. Vai. Não peque mais. Jesus não ficou perturbando a cabeça da mulher. Qual é a nossa facilidade em condenar, em falar mal o tempo inteiro? Que pulsão é essa? Irmãos, entendam que o nosso ego é aquilo que nós vemos e sabemos que devemos fazer ou não. Quantas pessoas são um egocêntrico tão enorme, tão deturpado, um narcisismo tão grande, que toda hora quer condenar alguém para se esconder. Vá e não peque mais. Mude de vida. E ele seguiu o que ele tinha que falar. Ele deixou a mulher. E ele não condenou. Não permita, nós somos justificados nele. Ser justificado significa que nós já temos a salvação nele. Não significa que nós não vamos errar, mas que sempre ao errar temos nele a justificação. E o diabo que se exploda, meu irmão. Que os inimigos de nossas almas que se explodam para lá. Todos esses que forem te acusar, você... Eu tenho certeza da minha salvação. Eu pedi perdão ao Senhor Jesus e Ele me justificou. E é pelo nome dele que eu sou salvo. É por Ele, para Ele, por meio dele, todas as coisas foram feitas.